Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Bom dia! Estamos hoje aqui para a segunda etapa da nossa aula, né? Na segunda-feira, nós vimos as expressões algébricas. Algumas pessoas se deram muito bem na resolução, outros nem tanto, outros não conseguiram ainda entender o raciocínio direito. Então, para esses que ainda estão em dúvidas, eu estou deixando hoje também a resolução daquele exercício, que era um exercício pequeno, simples, né? Então, estou deixando a resolução. Peço, por favor, que vocês vejam esse vídeo da resolução do exercício, anotem no caderno, façam as devidas correções, as devidas observações, tá bom? Hoje, nós começamos a estudar propriamente a equação do primeiro grau, tá? Então, o que é uma equação? A equação, ela é uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra, uma variável, né? Que representa aí um número desconhecido, tá? Então, a equação, ela é uma sentença matemática onde nós temos aí uma igualdade e uma variável, tá? Isso aí é o que caracteriza, basicamente uma equação. A igualdade e uma letra. Exemplos de equação. Olha só essas sentenças. 2x igual a 4, a ao quadrado igual a 4, 3x menos 5y igual a 7, m sobre 2 mais n igual a 3, 4 mais m igual a 5. Então, como eu falei, o que caracteriza uma equação é você ter pelo menos uma letra e ter uma igualdade, tá? Isso caracteriza uma equação. Então, aqui eu tenho uma equação só com uma variável, aqui também uma equação só com uma variável, aqui também uma equação só com uma variável. A variável é a letra, tá, queridos? Aqui eu já tenho uma equação com duas variáveis, ó, duas letras diferentes. Aqui também duas variáveis, duas letras diferentes. Olha essa outra aqui, olha. 3x menos 2x igual a 5. Aqui é uma equação com uma só variável, né? Apesar de você estar vendo ela duas vezes, mas é a mesma. Então, é uma equação com uma única variável. Essas aqui não representam uma equação. Por que elas não representam equação? Porque para que seja uma equação, nós temos que ter uma igualdade e uma letra, pelo menos uma letra, certo? O que acontece? Nessa primeira, você tem uma desigualdade, aqui também você tem uma desigualdade, aqui também uma desigualdade. Olha, aqui tem 2x maior que 4, a ao quadrado menor que 4, 3x menos 5y menor que 7. Então, são desigualdades, por isso não são equações. Essa última, você tem uma igualdade, mas não tem nenhuma letra. Então, se não tem variável, também não é equação. Então, que fique bem claro, para que você tenha uma sentença que represente uma equação, você tem que ter uma igualdade e uma letra. Essa letra nós podemos chamar tanto de variável, porque ela varia conforme a equação, ou podemos chamar de incógnita. Incógnita porque é um valor desconhecido, tá bom? Então, cada letra de uma equação representa um termo desconhecido da equação. Então, ela é denominada incógnita, tá? Porque a gente não sabe o que ela está representando, que número ela está representando.
Exemplos. Aqui, a incógnita em 2x igual a 4, a incógnita é x, que é a letra. Aqui, a ao quadrado igual a 4, a incógnita é a letra A. Aqui, 3x menos 5y igual a 7, a incógnita são, ou melhor, as incógnitas são as letras x e y. Se você não lembrar dessa palavra incógnita, lembre de variável, tá? É a mesma coisa. A incógnita de uma equação, ela pode assumir diversos valores, mas apenas para alguns desses valores a sentença é verdadeira. Lembrem-se que na equação a gente tem uma igualdade. Então, a incógnita, ela só é verdadeira, o valor dela só é verdadeiro para aquela igualdade, para aquela equação, se a igualdade se mantiver. Se a igualdade não der verdadeira, ela não será a solução para aquela equação, tá? Então, ela pode ter diversos valores, mas nem todos esses valores servirão como solução para a equação. Veja, a raiz ou solução de uma equação é um número que, ao substituir a variável, a letra, a incógnita, torna a sentença verdadeira, ou seja, torna a igualdade verdadeira, tá? Então, quando você substitui um número no lugar da letra, da variável na equação, e essa substituição faz a igualdade ser verdadeira, então aí você tem uma raiz para aquela equação. Ou raiz ou solução, tá? Para aquela equação. Exemplo, olha. Vamos verificar se o número menos 1 é raiz da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Como é que eu faço, professora, para verificar se esse menos 1 é raiz da equação? É simples. Você vai substituir esse menos 1 no lugar da letra e aí você resolve a expressão. Se a igualdade der verdadeira, ele é raiz. Se não der verdadeira, não é raiz. Veja. Aqui nós temos 8x mais 3 igual a menos 5. Substituímos o x por menos 1. Vocês lembram que da aula passada, na expressão algébrica, eu falei para vocês, por exemplo, o dobro de um número é 2 vezes o número, né? Então, se eu tenho o dobro de x, é 2x. Mas esse dobro quer dizer o quê? Quer dizer 2 vezes, não é isso? Então, por exemplo, aqui, se eu tenho 8x, 8x quer dizer 8 vezes o valor de x. Não está aparecendo nenhum sinal entre o 8 e o x. Isto fica subentendido que é uma multiplicação, certo? Então, 8x quer dizer 8 vezes o valor de x. O x é menos 1. Nesse problema aqui, o x ele vai ser substituído por menos 1. Então, veja. 8x fica 8 vezes o valor de x, que é menos 1. E aí eu repito o restante, certo? Agora, 8 vezes menos 1 é menos 8, tá? Ó, 8 vezes menos 1 é menos 8. Repete o restante. Mais 3 igual a menos 5. Agora, você verifica se menos 8 mais 3 é igual a menos 5. Se for igual, então menos 1 é raiz.
Se não for igual, não é raiz. Aí você lembra lá das regrinhas de sinais que nós estudamos quando estávamos vendo o conjunto dos números inteiros. Sinais diferentes, olha, numa adição algébrica, sinais diferentes, conserva-se o sinal do maior número, então, o sinal do 8, e faz-se uma subtração. 8 menos 3, 5. Então, essa igualdade, ela é verdadeira. Menos 5 igual a menos 5. Logo, portanto, menos 1 é a raiz ou solução da equação 8x mais 3 igual a menos 5. Qual é o valor de n na equação n mais 10 igual a 25 para que ela seja verdadeira? Aí vocês podem pensar, sem fazer conta, qual é o número que eu devo colocar no lugar de n para somado com 10 dar 25? De cabeça, você já deve ter pensado no número 15, né? Olha, n mais 10 igual a 25. N igual a 25 menos 10. N igual a 15. Portanto, 15 é raiz da equação, tá? Eu vou mostrar mais adiante para vocês por que aqui estava mais 10 e aqui ficou menos 10, tá? Vou mostrar mais adiante quando eu estiver explicando a resolução das equações para vocês. Qual é o valor de A na equação A sobre 3 igual a 45 para que ela seja verdadeira? Aí você vai pensar em um número que dividido por 3 é igual a 45. Então, nós podemos aplicar a operação inversa, né? Se o número foi dividido por 3 e deu 45, então nós podemos pensar quanto é 45 vezes 3 e saberemos o valor de A. Olha só. A sobre 3 igual a 45. A vai ser igual a 3 vezes 45, 135. Também vou mostrar para vocês aí essa operação inversa, tá? Então, portanto, 135 é a raiz ou solução da equação A sobre 3 igual a 45. Então, a equação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença que apresenta letras expressa por uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Elas possuem dois membros. O primeiro membro está à esquerda da igualdade e o segundo membro está à direita, tá? Olha só. No caso, estamos tratando de equação do primeiro grau. Por isso, o expoente da variável é sempre dado por 1. Nós temos várias equações, tá, queridos? Nós temos a equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e aí por diante. O que faz com que a gente identifique qual é o grau da equação é o maior expoente da variável. Se o maior expoente da variável for 1, ela é uma equação do primeiro grau. Se o maior expoente for 2, ela é do segundo grau. Se o maior expoente for 3, ela é do terceiro grau. E assim por diante, tá? No caso, este ano, vocês estudam apenas a equação do primeiro grau. No nono ano, vocês estudarão a equação do segundo grau, ok? Aí, veja só. A equação, como nós já vimos, ela tem uma igualdade
e tem que ter pelo menos uma letra, né? Que a gente vai chamar de variável. A igualdade separa a equação em duas partes. A primeira parte, que vem antes da igualdade, ela é chamada de primeiro membro. O que vem depois da igualdade é chamado de segundo membro, ok? Um aluno do 7º ano da escola doutora Adailson Bezerra de Souza, em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, alugou o filme sobre a vida de Luiz Gonzaga com o preço dado pela expressão 6x menos 9 igual a 9. Qual o preço do aluguel do filme? Aí, olha só, através da resolução dessa equação 6x menos 9 igual a 9, a gente consegue saber o valor, né, do aluguel. Mas como foi que chegou nesse 18? Nós vamos pensar em uma equação do primeiro grau como dois pratos de uma balança, tá? Aqui a igualdade é o fiel da balança, é o que deixa tudo equilibrado. Então, o primeiro membro você vai considerar como sendo um prato da balança e o segundo membro como sendo o outro prato da balança. E a igualdade é o que mantém os pratos da balança equilibrados, tá? Então, tudo que eu faço de um lado, por exemplo, se eu colocar 1 quilo no primeiro lado da balança, no primeiro prato da balança, eu tenho que colocar também 1 quilo do outro lado para manter a balança equilibrada, certo? Se eu colocar 9 quilos de um lado, eu tenho que colocar 9 quilos do outro para a balança manter equilibrada. Se eu tirar 5 quilos de um lado, eu tenho que tirar 5 quilos do outro para manter a balança equilibrada, ok? Então, o que aconteceu aqui já foi de forma resumida, mas depois eu vou mostrar no passo a passo para vocês também. Aqui nós tínhamos, olha, no primeiro membro, 6x menos 9, e no segundo membro, o 9. Aí, o que aconteceu? Eu quis tirar 9 quilos do primeiro prato da balança, tá? Então, para esse menos 9 sair daqui, eu tenho que acrescentar do outro lado. Então, eu acrescentei 9 desse lado e 9 do outro. Quando eu coloco mais 9 aqui, fica 9 menos 9, dá 0, né? Então, sobra só 6x. Do outro lado, já tinha 9. Eu coloquei mais 9, então ficou 18. Aí eu quero saber só o valor de x. Então, se eu quero saber só o valor de x, eu vou dividir a equação inteira por esse valor que está multiplicando o x. No caso, quem está multiplicando o x é o número 6. Então, eu divido tudo por 6. 6 dividido por 6 dá 1, fica só x. 18 dividido por 6 vai dar 3. E aí a igualdade permanece, certo? Mas não se preocupem que eu vou mostrar isso fazendo no canetão também para vocês, tá? Outro exemplo aqui, olha. Sendo o conjunto universo números racionais, resolva a equação. Essa aqui é uma equação na forma fracionária. Então, eu tenho menos 3x sobre 4 igual a 5 sobre 6. Aqui, eu preciso tirar o MMC dos denominadores. MMC entre 4 e 6 é 12. Aí, eu vou pegar
12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9. Então, vai ficar aqui menos 9x. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Aí, como eu tenho uma igualdade e os denominadores são iguais, eu cancelo esses denominadores. E aí, eu fico só com a parte de cima. Menos 9x igual a 10. Como o valor de x está negativo, sempre que aqui o primeiro membro tiver negativo, você multiplica a equação inteira por menos 1. Você vai multiplicar por menos 1 só para poder trocar os sinais, tá? Então, você troca o sinal de todo mundo, olha. Menos 9x vezes menos 1 fica 9x. 10 vezes menos 1 é menos 10, tá? Aqui não apareceu, mas já colocaram aqui embaixo. Fica menos 10. Aí eu vou dividir, eu quero o valor só de x. Então, eu tenho que dividir a equação toda por 9. Então, 9x dividido por 9 fica x. E menos 10 dividido por 9 não é exato, então eu deixo aqui em forma de fração. Então, essa aqui é a solução para essa equação. Aqui é um outro modelo de equação também, um pouquinho maior, tá? Ó, 2 que multiplica x menos 2, menos 3 que multiplica 1 menos x, igual a 2 que multiplica x menos 4. Aqui, eu vou primeiro efetuar a multiplicação usando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, aqui, ó, 2 vai multiplicar por x, fica 2x. 2 vezes menos 2 fica menos 4. Agora aqui, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos x fica mais 3x. Por que mais? Menos vezes menos dá mais. Mais 3x. Igual, aí eu pego aqui 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 4 dá menos 8. No primeiro membro da equação, tem que ficar quem tem variável. No segundo membro da equação, tem que ficar quem não tem variável. Então, por exemplo, aqui no segundo membro tem 2x. Eu quero tirar ele daqui. Então, eu vou colocar menos 2x aqui, menos 2x também aqui. Ó, por isso que ele está aqui, ó, menos 2x. Ele desapareceu daqui por quê? Porque 2x menos 2x vai dar 0. Então, ele fica só aqui. Agora aqui, ó, menos 8. Aí o menos 4 vem para cá, ó. Eu quero tirar o menos 4 daqui, então eu coloco mais 4 aqui e mais 4 do outro lado. Aí ele sai, fica só aqui, ó. Quero tirar o menos 3 daqui porque não tem letra. Então, eu coloco mais 3 aqui e mais 3 do outro lado. Aí ele sai, tá? Então, aqui, ó, 2x mais 3x dá 5x. 5x menos 2x, 3x. 3 mais 4, 7. Aí fica menos 8 mais 7, dá menos 1. O 3 aqui, eu quero saber o valor de x, então eu vou dividir tudo por 3. 3 por 3 dá 1, fica o x. Menos 1 dividido por 3 dá 3. Não se preocupem, tá? Que eu vou fazer no canetão exemplos para vocês tirarem as dúvidas aqui dessas resoluções. Ok? Olha só. Eu trouxe esse exemplozinho aqui para vocês entenderem melhor o que é que acontece quando você está resolvendo uma equação, para vocês entenderem por que uma equação é como se nós tivéssemos
uma balança, tá? Veja, a balança está equilibrada. No prato esquerdo, há um peso de 2 quilos e 2 melancias, com pesos iguais. E no prato direito, há um peso de 14 quilos. Quanto pesa cada melancia? Então, olha aqui a balança, ó. 2 melancias e um peso de 2 quilos. E do outro lado, 14 quilos. Então, veja que o prato está equilibrado. Eu não sei quanto pesa a melancia. Então, eu sei que são 2. Então, eu escrevo 2x. 2 quilos mais 2. O fiel da balança é a igualdade. E do outro lado da balança, eu tenho a igualdade, tem o número 14. Tá? Então, olha, usaremos uma letra qualquer, por exemplo, a letra X, para simbolizar o peso de cada melancia. Assim, a equação poderá ser escrita matematicamente como 2x, que são 2 melancias, mais 2 quilos, mais 2, igual a 14. Agora, como eu faço para saber, então, o peso da melancia? Veja só. Aqui, 2x mais 2 é o primeiro membro e o 14 é o segundo membro. O que separa um membro do outro? A igualdade. Então, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo. Eu falei para vocês que o que eu faço no prato da balança, eu tenho que fazer também no outro. Quando você está resolvendo uma equação, o objetivo é deixar no primeiro membro só quem tem a letra. E no segundo membro, quem não tem a letra, tá? Então, no primeiro membro fica quem tem variável e no segundo membro fica quem não tem variável, tá? Então, por exemplo, esse 2 aqui não tem letra acompanhando. Então, o lugar dele não é no primeiro membro, e sim no segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ele do primeiro membro. Então, para tirar ele daqui, se aqui é mais 2, então eu tenho que colocar menos 2. Como eu coloquei o menos 2 aqui desse lado, eu tenho que colocar também do outro. Então, 2 menos 2 dá 0, fica só 2x. 14 menos 2 fica 12. Agora, minha equação já diminuiu. Ficou só 2x igual a 12. Eu quero só o valor de x. Então, para ficar só o valor de x, se aqui o número que está multiplicando o x é o 2, então eu divido toda a equação por 2. Então, 2x dividido por 2 fica x, e 12 dividido por 2 fica 6. Então, cada melancia pesa 6 quilos, tá bom? Era isso aqui que eu queria mostrar para vocês e vou mostrar um pouco mais nos exemplos. Essa aula vai ser dividida em 2 partes. Esse conteúdo nós vamos trabalhar muito, porque é um dos conteúdos mais importantes depois de números inteiros. O conteúdo mais importante que vocês precisam dar conta, desculpa, é equação do primeiro grau. Então, a gente vai trabalhar muitas semanas só com esse conteúdo, tá bom? No vídeo 2, eu virei com exemplos de equação do primeiro grau, resolução e a correção da outra atividade. Tchau, tchau!